Olá, sejam bem-vindos aqui no Ana Marquês, da Maternidade para a Vida. Eu sou orientadora parental e mentora de mulheres e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a festa de São Miguel nas escolas Waldorf. Primeira coisa, as escolas Waldorf são as escolas que respondem, que seguem a antroposofia, que é uma ciência espiritual que visa olhar para o ser humano de uma forma integral. Então a gente considera, além do corpo físico, a necessidade de desenvolver também o corpo etérico, o astral e o eu, né? A festa de São Miguel é uma festa que celebra esse arquétipo que nos traz coragem para agir diante dos desafios, coragem para ocupar o nosso lugar no mundo. E para as crianças, especialmente crianças de primeiro e segundo setênio, que estão chegando, que estão desenvolvendo, aprendendo a lidar com essa força interna que a gente precisa ter muito alinhada para conseguir vencer os desafios da vida, existe uma celebração em que essas crianças precisam passar por provas de coragem. E é uma celebração extremamente simbólica. A gente monta provas de coragem, no parquinho, no espaço da escola. E cada criança precisa passar por esse circuito, com foco, com atenção, com vontade e com persistência. É uma forma muito legal de desenvolver esse senso de capacidade na criança. Porque quando ela passa por um desafio, quando ela vê que ela consegue, ela cresce em si. Esse cuidado em alinhar, o pensar, o sentir e o agir na antroposofia também ajuda a criança a desenvolver uma autoestima saudável e a desenvolver, exercitar essa força de vontade que a gente precisa para agir no mundo, para ocupar o nosso lugar. E nós, pais, estávamos ali apoiando as crianças e nos foi pedido que a gente fizesse isso de um lugar de silêncio, que a gente não agitasse muitas crianças, deixasse que as crianças se concentrassem nas provas que elas estavam fazendo. Eu achei isso extremamente interessante, inclusive um exercício para a gente mesmo, de aprender a deixar que a criança vivencie e passe por esses desafios sozinha. As crianças, então, saem com as suas turmas numa fila, a professora vai na frente, fazendo o circuito para que as crianças vejam, nada é falado, as crianças veem como é feito e elas vão fazendo atrás. Especialmente as crianças de primeiro setênio, elas têm a imitação como uma fonte muito importante de aprendizado. Por isso que muitas vezes a gente fala que nós pais somos os exemplos. E mais importante do que a nossa fala é a forma como a gente age, a forma como a gente se comporta. Vai ensinar muito mais para os nossos filhos do que simplesmente o que a gente fala. Então, cada criança está vestida com uma capa vermelha. Por que vermelho? Vermelho, na alquimia, é a cor da iluminação, a cor do entendimento profundo de algo. É esse chegar nesse ouro, o ouro e o vermelho, eles estão ali nessa fase de ganho de consciência, de um novo nível de consciência. E o vermelho aqui, ele representa também a vitalidade, esse pulso da vida, esse pulso, esse fluxo da vida. Então as crianças vão com capas vermelhas, como se fossem cavaleiros com essa capa vermelha, e elas vão passando pelas provas. E à medida, você vai vendo no olhinho delas, à medida que elas conseguem, elas desenvolvem esse auto-orgulho. Eu sei que eu consigo. Eu tentei e eu consegui pela força da minha própria vontade. E isso é muito bonito de ver. Ao final desse circuito, cada criança, na escola do Arthur, pelo menos, ganhou uma medalhinha com um desenho. E essa medalha era de madeira e ela tinha sido feita pelos alunos mais velhos. Então, essa troca também é bonita. Os alunos mais velhos que já passaram por isso entregam para essas crianças pequenas um lembrete de que elas também conseguem.
E o que eu achei bem interessante aqui? Todas as crianças passaram pela prova lindamente. Elas estavam concentradas, elas fizeram com seriedade e com foco. Mas tinha um casal de pais que estava bem diferente desse silêncio. E eu queria trazer um pouco essa reflexão para cá. Cada vez que as crianças conseguiam fazer uma prova, os filhos deles, eles batiam palma e torciam. Cada vez que eles acertavam. E a gente faz isso muitas vezes. A gente aprendeu assim e às vezes a gente carrega isso, é por isso que eu queria trazer essa reflexão. Quando a gente bate palminha, elogia a criança, quando ela consegue, a gente tá reforçando para a criança que o importante é o resultado, é o que ela conseguiu. Não necessariamente a gente está reforçando que é o fato dela ter coragem para tentar, ou coragem para depois de uma frustração tentar de novo. O que aconteceu com essas crianças? E foi muito claramente fácil de observar, porque só os pais dessas duas crianças estavam com essa atitude. Os outros pais estavam em silêncio, confiando, digamos, nessa capacidade das crianças fazerem as provas. Essas duas crianças, toda vez que faziam uma das provas, elas olhavam para os pais. Antes delas ficarem felizes com elas mesmas, antes delas pensarem em irem para a próxima prova, elas olhavam para os pais, para ver se os pais batiam palma ou não. E eu percebi que os pais acabavam batendo palma só quando as crianças acertavam. O que reforçava essa questão de que o teu merecimento e o teu valor está no resultado daquilo que você fez, e não no valor de ter tentado, e não na tua coragem de ter persistido. O que aconteceu, gente? Essas crianças não conseguiram terminar o circuito. Elas não terminaram o circuito. Embora os pais estivessem batendo palminha e incentivando elas o tempo inteiro. E aqui acontece uma coisa que é muito contraintuitiva. Muitas vezes, quando a gente fica elogiando demais, fica batendo palminha demais, a gente tem dois efeitos. O primeiro é esse que eu já falei, que é a criança que espera o olhar do adulto e a reação do adulto para validar o seu merecimento. E isso, na vida adulta, é muito sério. São aquelas pessoas que estão o tempo inteiro dependendo de elogio e de feedback para se sentirem validadas, para se sentirem bem com elas mesmas. Mesmo que elas tenham feito um bom trabalho, enquanto o chefe não fala que estava bom, elas não estão satisfeitas. Enquanto a amiga não fala que estava legal, elas não estão satisfeitas. E elas ficam com esse vazio interno, porque elas não desenvolveram a capacidade de se autoavaliar e de entender o seu merecimento a partir de um ponto de vista interno. Esse ponto de vista do elogio, ele é sempre externo. É eu falando para você o que eu achei do que você fez. E o que a gente tem que incentivar nas nossas crianças é o contrário. Elas pararem para pensar no que elas acharam, do que elas fizeram. Mesmo que elas não tenham conseguido acertar, eu fiquei feliz porque eu tentei. Eu fiquei feliz porque eu consegui ir até aqui, porque eu tentei de novo. Esse é, então, o primeiro efeito. E o segundo efeito é que, às vezes, quando a gente fica incentivando demais naquela apreensão, né, que não está sendo dita, mas está sendo sentida, às vezes, pelos pais, no medo da criança se machucar, a gente acaba passando para a criança o entendimento de que a gente não acredita que elas são capazes. E por isso a gente fica ali, babando o ovo, né? Ali, tipo helicóptero, atrás da criança. Isso não dá para a criança o senso de sou amada e sou capaz. E isso é que é contraintuitivo, porque a gente acha que o elogiar, o bater palminha é a gente dizendo eu te amo, vai lá, muito bom filhão. E no fundo, quando isso é exagerado, tá? Não tô falando de vez em quando, não. Tô falando quando isso é exagerado, e muitas vezes esse comportamento é exagerado dos pais, a gente passa pra criança esse lugar de eu não acredito nessa tua força e por isso eu tenho que ficar o tempo inteiro torcendo. Você precisa de mim aqui para que você consiga. Isso enfraquece essa criança. Então, eu queria trazer essa reflexão porque para mim foi muito contraditório numa festa em que se fala de coragem, de acender
essa certeza interna de que eu sou capaz, de que eu consigo, de treinar e exercitar esse desenvolvimento dessa persistência, dessa ação no mundo. Houve essa discrepância entre as crianças e um comportamento muito claro dos pais ligado a isso. Então pensa nisso também, como que você pode no teu dia a dia, né, que eu trouxe a festa de São Miguel como um exemplo prático, mas como você pode no dia a dia incentivar a tua criança a olhar para dentro, a desenvolver nela esse senso de coragem, essa vontade interior, essa persistência. Muitas vezes é justamente quando elas, muitas vezes não, é justamente quando elas fracassam que às vezes elas precisam do nosso apoio, do nosso olhar, e que a gente pode dar esse apoio que a gente às vezes acha que tá dando com elogio. Então, se a criança não conseguiu, amor, tá tudo bem. Eu acredito que se você tentar de novo, você vai conseguir. Amor, eu sinto muito que você não conseguiu, eu sei que você tá chateada. Eu tenho certeza que se você tentar de novo, você vai conseguir. O importante é você estar aprendendo. É assim que a gente vai ajudar as nossas crianças a desenvolverem essa coragem, essa autoestima, essa vontade de fazer acontecer.